filhos alguns dos grandes atos do nosso grande Deus. Alguns anos atrás, o Sentinel Group lançou um documentário em vídeo, chamado Transformações. Ele ressaltava o maravilhoso trabalho de Deus em 4 comunidades distintas. Comunidades cujos únicos atributos em comum eram a desordem e o desespero. A aceitação desse vídeo ao redor do mundo foi extraordinária e muito gratificante. Em milhares de cidades, provocou uma nova fome por oração e por unidade. Alguns espectadores, no entanto, tropeçaram na palavra transformação. Perguntavam como poderíamos alegar que houve transformações em lugares onde defeitos sociais ainda permaneciam. Mas transformação não é sinônimo de perfeição. E nesse mundo que vivemos, não existem comunidades perfeitas. Transformação está mais precisamente relacionada com santificação. É um estado e um processo. Como definimos uma comunidade depende do nosso ponto de vista. O copo proverbial está metade cheio ou metade vazio. Acredito que o que falta para uma comunidade atingir a perfeição é menos importante que o caminho que avançou para deixar seu estado inicial. A transformação de uma comunidade não significa grandes reuniões, nem mesmo o crescimento de igrejas, mas sim o evangelho causando um impacto tangível na sociedade como um todo. Quanto tempo essa condição dura depende de cada comunidade individual. Nosso ministério aqui no Sentinel Group é plantar sementes de esperança, é inspirar confiança em Deus e criar um apetite ainda maior por sua presença. E eu espero que esse documentário faça exatamente isso. Transformações 2. A glória se espalha. Versão brasileira, Walker Productions. A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Que é o homem que dele te lembres? Isso aconteceu há muito tempo atrás e não foi escrito. Meu avô me contou isso debaixo das estrelas. O nome dele era Anguatiswak. Era o líder espiritual do nosso clã. Ele ajudou o nosso povo a formar seus pensamentos. Ele nos dizia quando era hora de levantar acampamento e seguir em frente. Nós vivíamos no litoral norte da grande ilha, aquela que os anglos chamam de Baffin. Quando o cabelo de Anguatiswak estava ficando parecido com a neve, ele ouviu falar de Deus através de um Inuk que veio do sul. O Inuk lhe falou sobre uma nova crença em alguém chamado Jesus. Ele disse que ele era o Filho de Deus. No começo, Anguatiswak não entendeu o que ouviu, mas ficou curioso, porque sua tarefa era explicar os mistérios espirituais ao seu povo. E foi aí que as coisas escondidas começaram a se mover no seu interior. Ele recebeu uma visão. Nessa visão, ele começou uma grande jornada à procura da verdade. Por muito tempo não encontrou nada. Mas um dia encontrou um lugar onde a luz e as trevas se encontravam. Ele não conseguia ficar nem na luz e nem nas trevas. Então ele escalou uma brecha que ficava entre as duas. Ele subiu e subiu e subiu até que encontrou uma porta, mas não pôde entrar. Então ele despertou de seu sonho. Anguatiswak não conseguia entender aquilo.
Ele achou que talvez a porta se abriria se ele seguisse o Deus do Inuk. Um desejo estava queimando dentro dele. Então ele decidiu se entregar a essa nova fé. Os Inuit têm um costume. Quando querem se entregar com todo o coração a alguma coisa, fazem um ritual. Então, Anguatizwak pensou em matar uma foca para que as pessoas pudessem compartilhar sua carne e seu sangue juntos. Foi quando ele contou a seu povo: eu fiz uma escolha. Eu vou sair para caçar focas. Se eu conseguir pegar uma essa noite, vou entregar a minha vida e vou realizar esse ritual. Mas se eu não caçar nada, não vou fazer isso. Não havia lua, nem estrelas naquela noite. Apenas nuvens pesadas. Anguatizwak sabia que seria muito difícil achar uma foca, mas ele queria fazer isso. Ele saiu andando por cima do oceano congelado, procurando um respiradouro no gelo. E mesmo no escuro, conseguiu. Mas não havia nenhuma foca. Ele teve que esperar. Estava muito frio. Então ele construiu um pequeno muro de gelo para protegê-lo do vento. Então se sentou e preparou seu arpão para acertar a foca. Depois de algum tempo, a foca ainda não chegara, então ele adormeceu. Enquanto Anguatizwak estava dormindo, ele sonhou novamente. E continuou sonhando até que sua cabeça ficou pesada e ele acordou. Quando ele abriu seus olhos, ele olhou para o respiradouro e havia algo diferente. Ele percebeu que podia ver sua sombra. Algo muito estranho para uma noite sem lua. De repente, o local começou a clarear mais e mais, e foi quando ele os viu. Anguatizwak viu 3 seres que pareciam ter asas. Asas! Eles estavam descendo, saindo por detrás das nuvens. Eles não falaram nada, mas Anguatizwak sabia por que eles tinham vindo. Assim que eles se foram, uma foca saiu do buraco. Anguatizwak enfiou seu arpão nela e a arrastou para o acampamento. O povo ainda dormia. Mais tarde, saíram de suas tendas e iglus e comeram aquela foca. Foi a partir dali que Anguatizwak e seu povo começaram a seguir Jesus. Muitos anos mais tarde, os missionários vieram e nos contaram toda a história de Deus e seu Filho Jesus, como está escrito no grande livro, e nós sabíamos que era verdade. Somos todos descendentes dele. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em espírito e em verdade. A região leste do Ártico canadense é dividida em 2 regiões: Nunavut, o mais novo território emancipado do país, e Nunavik, a terra dos Inuit, no norte de Quebec. Essas regiões juntas englobam mais de 2,7 milhões de quilômetros quadrados. Mas, espantosamente, essa região vasta e fria tem menos de 30 mil habitantes. Por centenas de anos, eles viajaram em clãs, não tinham voz coletiva. Nessas latitudes, a terra é tão fria que até mesmo as árvores se recusam a crescer. Mas é a aridez interior que faz o verdadeiro estrago. Por décadas, os Inuit lutam para achar sua identidade. Destituídos de qualquer senso de lugar ou cultura, muitas comunidades têm rodopiado em direção ao abismo. A esse grande vazio, muitos daquela geração se entregaram ao álcool. Eles perderam sua cultura, então havia muita vergonha. Nessa cidade havia apenas escuridão, escuridão e mais escuridão. Era como um pesadelo. Foi horrível. Foi muito horrível. Eu lembro quando as pessoas morriam. Nós ficávamos lastimando e era muito triste, porque não tínhamos nenhuma esperança. Estamos no norte de Quebec. Temos aqui uma população de talvez mais ou menos umas 500 pessoas. Annie Tertiluk vive na remota Península Gava, em Quebec, desde 1964.
Anne e seu marido sabem em primeira mão como o álcool havia se tornado um companheiro problemático para muitos Inuit. Nós éramos um dos piores casais da cidade, porque éramos novos e bebíamos muito. Quando o meu coração começava a bater forte, depois de beber, eu sabia que tinha confusão esperando por mim. Eu acho que toda a comunidade bebia naquela época. Eu lembro de uma vez que a comunidade inteira estava bêbada. Quando recebíamos nosso salário na comunidade, todos juntos, você ouvia pessoas gritando ali. Eu perdi meu irmão por causa do álcool. Pessoas gritando aqui. Perdi muitos amigos. Pessoas brigando aqui. Eu estava acabando com a minha vida. Era muito terrível. Ah, meu Deus, isso era horrível. Não havia nenhuma lei. O norte congelado parecia mais o oeste selvagem. Não havia polícia. A vida era perigosa. Não havia regras na comunidade. As pessoas da nossa comunidade não dormiam por causa de todos os crimes que tínhamos. Mulheres e crianças tinham muito pouca proteção. Tínhamos esposas sendo abusadas por causa do álcool. Meu marido, ele me batia. Foi muito difícil naquela época. Como muitas mulheres Inuit, Ejuka Pinguatuk tinha que conciliar seus relacionamentos com as tarefas de sobrevivência no Ártico. Não tem sido nada fácil. Eu me tornei cristã quando ele estava caçando. E ele me bateu por causa disso. Ataques sexuais eram uma outra consequência da sempre presente bebida. A filha de Ejuka, Alice, lembra-se do medo que perseguia todas as mulheres jovens. Nós tínhamos que nos proteger de abusos sexuais. Quando eu era jovem, eu fui estuprada. O cara estava bêbado e depois daquilo eu fiquei com vergonha. Não gostava de homem. Foi horrível. Minha vida era horrível. As feridas eram profundas e frequentemente reabertas. Ninguém queria falar dos abusos, nem das feridas do coração, das emoções. E eu queria que alguém falasse comigo, mas ninguém falava. Para ajudar a esquecer a dor, muitos jovens começaram a se aprofundar nas drogas, álcool e música heavy metal. Outros simplesmente escolheram passar pela porta onde não há retorno. Eu tinha um grande espelho no meu quarto e eu desenhava demônios. Eu tinha uma irmã e ela tinha 22 quando ela se matou. Ela se enforcou. No lado da Baía de Hudson, no Ártico de Quebec, a comunidade de Puvernituk, ou POV, como os habitantes a chamam, tem sua própria história para contar. Não começou nada bem. No verão de 1991, as condições nesse isolado posto avançado eram tão graves que a equipe de televisão da CBC voou até lá para investigar. As descobertas perturbantes que eles fizeram foram ao ar em setembro daquele ano, no Jornal Nacional do Canadá. Alguma coisa está acontecendo em Puvernituk. Um grande índice de suicídios e autoflagelamento de adolescentes. A história, chamada de Verão Mortal, foi exibida por quase 17 minutos. O 8º suicídio de um adolescente no ano é uma estatística horripilante. Mais de 20 vezes a média canadense. Harry Tulugak, pai de 5. A primeira coisa que vem à mente é, não. O que podemos fazer? Por quê? Por quê? Eu estava aqui e presenciei todo o horror que foi sentido e expresso naquela época. E do lado de fora do fliperama, toda manhã, as drogas preferidas da turma, solventes e lubrificantes. Tínhamos uma epidemia enorme de suicídio de jovens. As certidões de óbito registravam friamente o saldo mortal do ano horrível que eles tiveram. Parecia que tínhamos um suicídio a cada mês. E aí nos demos conta.
Muitas de nossas crianças estavam sendo sexualmente abusadas. Todas as famílias estavam passando por isso. Era uma escuridão total naquela época. E a situação em Piovi não era muito diferente de qualquer outra comunidade do norte. Até mesmo a natureza virou as costas para os habitantes daquela comunidade. Em muitas áreas do leste do Ártico, renas, peixes e frutinhas, antes muito abundantes, começaram a desaparecer. Para pessoas já vivendo no limite, a situação era bem perigosa. As pessoas estavam deprimidas, muito deprimidas. Nós nos perdemos no meio do caminho. Parecia que a nossa comunidade era amaldiçoada. Enquanto para alguns parecia que Deus havia abandonado os descendentes de Anguatiswag, na verdade, Deus procurava restabelecer o relacionamento. Apenas 60 anos após Deus ter revelado sua glória para Anguatiswag, ele enviou um segundo emissário para o leste do Ártico. E este tinha um nome: Cônego John Tanner. Ele usava essa Bíblia quando estava na faculdade. As anotações que John Tanner deixou na sua Bíblia são reveladoras. A não ser que o homem abandone tudo o que ele tem, ele não pode ser meu discípulo. Tanner começou seu ministério no meio dos Inuit no final dos anos 20. Na providência de Deus, sua tarefa o levou à mesma costa onde Anguatiswag tinha conduzido seu povo a uma nova aliança. Somente duas instituições precederam a chegada de Tanner naquela ilha: a Polícia Real Canadense e a Hudson Bay Company. Mas a pequena comunidade se tornaria uma importante cabeça de ponte espiritual. Joan Hoban vivia na cidade natal de John Tanner, na Inglaterra, quando ela o conheceu. Ele estava de férias na cidade e falou na sua igreja. Suas histórias do Ártico eram fascinantes. Como jovem estudiosa da Bíblia, Joan sentia veneração por aquele homem de Deus. Meus amigos diziam: eu acho que ele está interessado em você. Eu dizia: não, ele é um missionário bem experiente, né? Mas ele estava interessado. Ele disse: você viria comigo para participar de minha vida? Eu disse sim. Mas a diretoria da missão disse não. A vida no Ártico era muito dura e não era lugar para uma mulher. John voltou sem ela. Joan esperou por ele com fé. 3 anos se passaram sem ao menos uma carta do norte. E um belo dia, um telegrama: permissão concedida. Traga aliança, bolo e um vestido de casamento. A viagem foi perigosa. O mundo estava em guerra. Navios alemães patrulhavam o norte do Atlântico. A última etapa da jornada de 2 meses foi a bordo de um navio de suprimento chamado Danish Cope. Os navios atracavam apenas uma vez por ano para descarregar alimento e correspondências. Foi uma longa jornada para o meio do nada. Tudo baseado em apenas um telegrama e muita fé. Eu estava bem nervosa porque eu pensei que ele poderia, de repente, desistir de mim. Então eu desci as escadas para o salão e pensei: bom, vou me casar com o primeiro homem que subir a bordo. Então, felizmente, Jack veio num pequeno barco a remo e me encontrou. Então, acho que no final deu tudo certo. Ela e Jack, como ela o chamava, se casaram naquela tarde. Eles passaram a lua de mel num iglu que construíram juntos. Como recém-casada, Joan aprendeu a usar um fogão a carvão, a derreter gelo para conseguir água e a construir uma casa a 40 graus abaixo de zero. Eu tinha que aprender a cozinhar focas. Não era muito boa nisso no começo. Os partos e atendimento médico eram totalmente caseiros, pois o hospital mais próximo era muito longe. O amor de John Tanner pelos Inuit é muito visível nos seus vídeos pessoais. E o amor era recíproco. Este era um inglês que vestiu os costumes do norte como uma segunda pele. Os anciões locais diziam que ele se tornou mais Inuit que os próprios Inuit. Ele aprendeu a língua deles e traduziu as escrituras. Ele ensinava na escola usando a Bíblia como seu livro didático. O mais extraordinário de tudo foram as expedições missionárias épicas de John, viajando de trenó e frequentemente sozinho. Ele espalhou a semente espiritual numa paróquia maior que muitas nações. Uma jornada de 7 meses no inverno de 1938 e 39 cobriu inacreditáveis 3.000 milhas.
A igreja de Tanner, na ilha Pond Inlet, foi a pioneira. Um ministério vibrante que continua até os dias atuais. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Bíblia e a oração. Lídia era uma garotinha quando John Tanner lhe ensinou sobre o Evangelho. 50 anos depois, as preciosas verdades ainda surgem borbulhando em canções. E John dizia para nós: Cornelius Nuturak cresceu com a esperança de uma glória vindoura. A vida após a morte é muito bonita e se chama céu. Tanner era o homem de Deus no Ártico, mas o céu que ele pregava não estava tão distante assim. A arma disparou e ele caiu para trás. Chegando em casa de uma viagem de caça, ele viu uma criança lutando para carregar um pesado balde de gelo. E quando ele se abaixou para ajudar, sua espingarda escorregou do seu ombro e disparou. Entrou por aqui e foi até a parte de trás da cabeça. O esforço para levar Tanner para o hospital virou manchetes internacionais. Soldados desceram de paraquedas com remédios para tentar estabilizar o missionário gravemente ferido. Quando ele ficou paralítico, Joan se tornou a enfermeira de John, dia e noite, dando banhos, virando-o na cama e dando injeções. Ela tinha 2 filhas pequenas e estava grávida de quase 8 meses. Levaria semanas para que o gelo pudesse suportar o pouso de um avião de resgate. Os soldados irrequietos e famintos eram agora mais um fardo para Joan. Eu fui até o Jack e disse: eu não consigo mais fazer isso, eu estou tão cansada. Eu acho que comecei a chorar. Ele disse: são meus convidados e temos que fazer o que pudermos por eles. Quando John Tanner não tinha mais nada para dar, ele deu um pouco mais. Inuits em lágrimas cercaram os Tanners, enquanto caminhavam em direção ao lago congelado. Embora John Tanner mal pudesse falar, os dirigiu em oração. E pouco tempo depois, cônego John Tanner morreu em um hospital de Winnipeg. 3 semanas após seu enterro, sua terceira filha nasceu. Joan a chamou de Faith, que significa fé. Eu achei a Bíblia do meu pai na estante da minha mãe outro dia. Mesmo que Faith nunca tenha conhecido seu pai, ele não é nenhum estranho para ela. Eu estava folheando e acabei achando essas palavras escritas na parte de trás. Eu decidi que não buscaria me apropriar de nada, apenas de Deus. Comecei a viver uma vida de felicidade e santidade, mas a partir daquele dia, tenho me contentado em viver sozinho com Deus. E pude perceber como era o coração do meu pai, sempre indo atrás daquilo que Deus havia falado com ele. John Tanner morreu muito antes de ir para o Ártico. Ele sabia que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, permanece ele só. Mas se morrer, produz muitas sementes. Esta era a sua visão. Joan tinha essa visão também. Eu tive uma visão uma vez com pessoas jovens vindo para as ruas, cantando hinos e tal. Era uma visão, mas acontecerá um dia. Se tornará realidade. Como muitos da comunidade da Baía Piovi, James Arriac se vê como descendente espiritual de Anguatiswak. É um discípulo espiritual de John Tanner. A palavra de Deus foi plantada nos nossos pais, e nossos pais, pela semente plantada, deram fruto. Em fevereiro de 1996, algo aconteceu. Em toda a comunidade Pond Inlet, pequenos grupos de intercessores estavam bombardeando o céu, orando por avivamento. A inspiração para esse mover vinha de 2 homens, com grandes corações e joelhos gastos, o evangelista do Ártico Billy Arnakuk e o pastor local Moses Kaya. As pessoas sentiram convicção de pecado e vieram ao Senhor em grande número. E ficaram tão convictas que sentiram que tinham que limpar suas casas. As estradinhas de terra que levavam à velha igreja de John Tanner ficaram repentinamente congestionadas com pessoas desesperadas da cidade. Parecia que de repente todos queriam se livrar de suas drogas ilícitas, pornografia e música heavy metal.
estavam vindo como uma enchente. Tinha uma grande lata de lixo bem na frente do altar. Todas as noites eles vinham e enchiam aquela lata. E todas as noites levavam para o depósito e queimavam. Após 5 noites, o depósito da cidade ficou cheio. Quando os líderes da comunidade pensaram em incinerar os itens que sobraram, receberam encorajamento de uma fonte improvável: a Polícia Real Montada Canadense. Fizeram uma fogueira, mais ou menos ali. Onde está aquele iceberg? Os policiais até providenciaram suporte logístico. Disseram, nós até podemos lhes arranjar a gasolina para queimar o lixo. Quase toda a comunidade veio assistir à fogueira. De acordo com a polícia, o valor das coisas ilícitas destruídas durante o avivamento foi de um valor assombroso estimado entre 80 a 100 mil dólares. Foi um arrependimento profundo. O próprio Espírito Santo estava falando com as pessoas. A comunidade inteira foi completamente transformada. O calor daquele momento histórico aqueceu corações durante meses, mas também era o vislumbre de um fogo que ainda não fora aceso. Um fogo tão extraordinário que seria comentado até no outro lado do globo. Aconteceu no meio do inverno, 28 de fevereiro de 1999. Crentes haviam se reunido para uma semana de reuniões de avivamento na igreja anglicana, com fome de Deus e aflitos, com notícias de novos usuários de drogas na comunidade. Resolveram fazer um culto especial para os jovens no domingo à tarde. Dentre os líderes do culto estava o pastor Moses Kayak e seus colegas de ministério, Joshua e James Ariak. Todos eles bisnetos do mensageiro da luz original, Anguatiswak. Um convite foi feito para os jovens que queriam estar mais perto de Deus. A líder de louvor, Louis Ariak, estava orando pelos jovens que estavam reunidos ao redor do altar. Eu me senti muito perto de Deus e ele ficava me falando esse versículo que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Algo começou a acontecer que estava fora do nosso controle. E aí começamos a ouvir um barulho. E começou bem suave. Você mal conseguia escutar. Um gravador de cassetes duplo, usado para gravar os cultos, ainda estava ligado à mesa de som. Imediatamente eu tentei parar. Começou a ficar cada vez mais alto. E comecei a notar que as pessoas estavam ficando um pouco nervosas. Era tão forte mesmo. E era tão alto que tudo começou a tremer. O fogo passou por mim. Assim, parecia um avião. As coisas começaram a tremer, eu comecei a tremer. Falei pra mim mesma, aviões a jato simplesmente não passam por Pond Inlet. Dezoito meses após essa visitação extraordinária, era evidente que aquele momento ainda continha muito poder. Toda vez que falo sobre isso, me sinto muito pequeno. Pensando... Aleluia. Pensando que o Deus Todo-Poderoso pode nos visitar. Aleluia. Quando o pastor Moses Kayak ouviu pela primeira vez o ruído de baixa frequência, ele foi até a mesa de som para ajustar os níveis. Tentei isso e não parou. E tentei aqui e não parou. Quando também. seus esforços para corrigir a situação fracassaram, ele rapidamente abaixou o volume geral. Quando isso também falhou, ele desligou o sistema completamente. Ainda assim, o som e a gravação continuaram. Não tinha como gravar. Foi simplesmente milagre de Deus. Eu estava completamente quebrantado. Ao ponto de querer continuar diante de Deus, ajoelhando e orando para Deus limpar o meu coração.
mesmo Espírito Santo que agraciou Pond Inlet, também tem visitado outras comunidades no leste do Ártico. Um deles, o vilarejo Alpaluk, é situado na Baía de Angava, a noroeste de Quebec. Estabelecida em 1978, a comunidade rapidamente se tornou conhecida como um lugar de tragédias. Houve muitas tragédias. Esta pessoa se suicidou. Ele tinha mais ou menos 17 anos. Outra pessoa, uma menina, 19 anos, que também cometeu suicídio. O que fizemos foi orar por nossa comunidade. Nós quebramos a maldição na nossa comunidade. Os resultados foram imediatos e tangíveis. Eu vejo que a nossa comunidade mudou bastante. Eu percebo que desde que começamos a orar naquela época, fomos libertos. Estamos felizes agora. A professora Maggie Patak é uma testemunha dinâmica, que não perde uma oportunidade de falar do amor de Cristo. Como eu sou uma cristã, eu sempre quero compartilhar o que está no meu coração com as crianças. Eu sempre pergunto, vocês têm o Salvador no seu coração? A influência do Evangelho nas salas de aula de Alpaluk é penetrante e poderosa. Vamos fazer agora a oração do Pai Nosso para começar nossa manhã. Sylvie Susi é uma professora secular contratada do sul do Canadá. Eu acho que a maioria das crianças aqui são bem religiosas. De acordo com Maggie, essa é uma visão incorreta. Todos eles são salvos. Todos eles nasceram de novo. Isso é 40% da população de Alpaluk e representa todo o seu futuro. As coisas também estão melhorando em Piovi. Residente do vilarejo há muito tempo, o pastor local, Eliassi Salualuk, é uma testemunha alegre desta mudança. Em 1996, esta comunidade foi verdadeiramente avivada. Verdadeiramente avivada pelo Senhor, toda a comunidade. Foi tremendo. Mais uma vez, uma chave importante para isso foi oração fervorosa e unida. Ter um coração aberto para Deus não precisou de mais nada. E então veio o derramar do Espírito Santo na comunidade. E os lamentos nas igrejas. A dor. Os gemidos subiram como incenso diante de Deus. E os céus se abriram. E estávamos vendo resultados. Muitos resultados. Bons resultados. A taxa de suicídio está em grande declínio. Na verdade, crimes em todos os níveis diminuíram. Nós temos um Deus que perdoa, um Deus todo-poderoso e famílias que têm sido curadas nesses últimos 7 anos. Tem sido maravilhoso o mover de Deus em nossa comunidade. Embora sejamos tentados a parar e celebrar a obra de Deus em Piovi e Alpaluk, a história não termina aqui. E é maravilhoso ver como Deus está movendo. Não apenas em Piovi, mas nas nossas comunidades. Desde que as pessoas começaram a ser salvas, é outra história. Minha ficha está limpa por causa de Jesus. Veja, Deus está salvando essas pessoas que pensamos que nunca seriam transformadas. Eu o encontrei. Deus é maravilhoso. Eu realmente o encontrei. Ele é tremendo. Corações e relacionamentos foram restaurados. Eu vi homens se levantarem e se arrependerem publicamente. Eu abusei dos meus filhos e abusei de minha esposa. Meu marido agora me ajuda. E a vida dele realmente mudou. Muitos foram curados daquelas feridas, especialmente mulheres. Deus está usando-as hoje. Deus está simplesmente mudando as comunidades. Jesus era a resposta para todos esses problemas. Comunidades inteiras, é maravilhoso. Nem todas as comunidades do Ártico estão no mesmo nível, mas não há uma comunidade sequer onde nada está acontecendo. Tudo mudou muito, tudo mudou completamente. Está se espalhando por todo lugar. O fogo, o Senhor está espalhando.
Você pode visitar qualquer comunidade, posso lhe contar a mesma história. Clyde River, Arctic Bay, Lake Harbor, Cold Harbor, O que eu vejo é lindo. O evangelho também começou a infiltrar a arena política. De acordo com o missionário veterano do Ártico, Roger Armbruster, Deus está levantando uma nova geração de líderes nativos, que não são tímidos em declarar o senhorio de Cristo. Esse bastão é feito com o chifre de uma baleia narwhal. Esse é o símbolo da autoridade da Assembleia Legislativa de Nunavut, que é levado para lá todas as vezes que se reúnem para assuntos oficiais. Está escrito no papel que fica dentro desse bastão a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu conheço alguns prefeitos que deixam seus gabinetes à disposição 2 vezes por semana para reuniões de oração. Ele sabe que sem Deus, nessa reunião não será nada bom. Então, Deus é sempre incluído em tudo. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Deus ainda abençoou o solo daquele lugar. O lugar está começando a produzir e se tornando produtivo mesmo. 20 anos atrás não tínhamos renas e desde setembro elas estão voltando para cá. Até mesmo as pescas começaram a aumentar. Até mesmo o solo começou a produzir algumas plantinhas. Somos tão abençoados. A esperança que um dia invadiu o coração solitário de um caçador de focas, agora se manifesta em igrejas, salas de aula e gabinetes de conselho através de todo o leste do Ártico. Isso nos faz lembrar que o amor de Deus não é apenas profundo e persistente, mas também tem um propósito. Deus contemplou essa parte da terra que os homens desprezavam e perguntavam: para que serve esse pedaço congelado do Ártico? E Deus disse: vou usar aquela parte da terra para a glória do meu nome. Eu tive uma visão uma vez com pessoas jovens enchendo as ruas e cantando e louvando ao Senhor. Vai acontecer um dia, se tornará realidade. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor a Sião. O avivamento não é apenas bíblico. Eu creio no avivamento porque é histórico. Deus fez isso na história. É comunitário. Muda as comunidades. E é prático. Muda as pessoas. Cria pessoas novas. E é espiritual. Muda completamente o ambiente espiritual, eliminando pecados e crimes. É simplesmente lógico que isso é algo essencial. Let your rain fall in this desert. A transformação de uma sociedade em um nível regional não é comum, mas não é uma aberração. Como a história nos revela, isso ocorrerá quando e onde o Espírito de Deus tiver lugar. Como no Alto Ártico, as partes remotas da Escócia, as Hébridas, ecoam com contos do sobrenatural. E como o longínquo Norte, este local rochoso e varrido pelo vento parece um lugar improvável para Deus visitar. Ainda assim, os céus têm se rasgado sobre essa terra antiga com uma regularidade extraordinária. Essas visitações são chamadas de avivamentos, mas são diferentes de tudo o que a maioria de nós já vivenciou. A história recorda reuniões com 9.000 pessoas, mas é difícil de acreditar, porque a ilha tem apenas 12.000 habitantes. Em 1949, a presença de Deus desceu mais uma vez. Desta vez, na paróquia de Barvas. O refrigério era definitivamente necessário, mas não veio facilmente. O orgulho religioso e o legalismo tinham criado divisões profundas na igreja. Alguns clérigos se recusavam a crer que Deus poderia fazer uma grande obra sem começar com eles. Quando o refrigério enfim veio, eles se opuseram amargamente.
havia uma tremenda oposição da maior denominação. Mary Peckham era uma adolescente quando o avivamento explodiu, mas ainda se lembra da frieza espiritual que o antecedeu. A temperatura espiritual na ilha antes do avivamento era religiosa. Não era algo vivo, era um inverno espiritual. Nem todos estavam dispostos para enfrentar esse inverno. Avivamento é algo que, quando você experimenta, você sempre quer experimentar de novo. Uma pessoa que se converteu na época do avivamento, chamado Donald John Smith, se lembra como os intercessores locais arregaçaram as mangas. As pessoas oravam o tempo todo por esse avivamento. Oravam nos celeiros, você os ouvia orando. Entre os guerreiros de oração mais fervorosos estavam duas irmãs anciãs, uma delas quase cega. Oravam por avivamento várias vezes por semana, muitas vezes até tarde da noite. Elas estavam agarradas à promessa de Isaías 44. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Uma delas não conseguia nem sair de casa. Ela estava de cama. Então eu lia a Bíblia e orava com elas. Podíamos sentir a presença do Senhor. Elas conheciam seu Deus. Desafiado pela fé dessas mulheres de Deus, 7 líderes da igreja se reuniram em um celeiro próximo para orar. Por meses, eles clamaram a Deus para que ele despertasse um apetite ainda maior pela sua presença. Aquele foi o momento que definiu o começo do avivamento. Estavam em 1949, no meio do ano. À medida que os presbíteros continuavam sua intercessão no celeiro, perceberam que as luzes dos lampiões das casas e fazendas por perto ficavam acesas até tarde da noite. Algumas nunca se apagavam. A fome de Deus que as pessoas sentiam tinha ultrapassado o desejo de dormir. Os presbíteros perceberam que suas orações tinham sido respondidas. Era uma comunidade em oração. As pessoas choravam muito. Eles tinham tantas expectativas, tantos desejos. Eram como dores de parto. Eram orações dolorosas. Havia tanto anseio para que Deus viesse. E Deus respondeu. Com todos os empecilhos retirados, Jeová se aproximou. Uma coisa muito significativa acontecera na noite anterior. Tinha algo meio estranho, quase arrepiante, na atmosfera da casa. Sentíamos um poder e, depois, até mesmo a louça estava tremendo. Foi como se o Senhor tivesse descido como um vento poderoso. A casa tremia com o poder da oração e a presença do Senhor. E as pessoas ficaram com medo, porque algo sobrenatural estava acontecendo. A glória Shekinah de Deus desceu sobre toda a comunidade, como uma luz sobrenatural visível, pairando sobre muitas casas nas fazendas. Havia luz sobre as casas. A glória do Senhor resplandecia por toda parte. Nós ficamos ali de pé sem saber o que dizer. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Foi só o que dissemos. Por volta de 4 horas da manhã, uma multidão de 700 pessoas se reuniu ao redor da delegacia de polícia da comunidade. Muitos tinham viajado de vilas vizinhas, atraídos por um poder incompreensível. Andando na estrada principal, eles clamavam a Deus. Eles deitavam na estrada, pedindo que Deus tivesse misericórdia deles. Era como se de repente estivéssemos na eternidade. Questões eternas, coisas eternas, eram muito reais para nós. Uma figura-chave no desenrolar do avivamento foi o reverendo Duncan Campbell, um pregador fervoroso da Igreja Livre Unida. Ele andava impetuosamente para lá e para cá no púlpito, transpirando muito. Meus queridos irmãos, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Os salões de culto ficavam lotados. Os incrédulos também vinham. Pessoas de todas as partes da ilha vinham. A igreja ficava superlotada. As pessoas sentavam nas janelas. E muitos outros do lado de fora. Ah, sim, tinha outro tanto de pessoas do lado de fora. Você pode fazer uma comunidade sentir o impacto de uma cruzada, dizia o fervoroso pregador. Mas apenas Deus pode fazê-lo sentir o impacto de Deus. A presença de Deus afugenta nossos programas. Um evangelista sem esforço especial, sem nada organizado nas teses dos esforços humanos. Mas a consciência da presença de Deus
pode levantar uma comunidade inteira. Logo, o mover do Espírito de Deus foi sentido em outras ilhas, incluindo Harris, Bernera e Tiree. Mas é do avivamento em North-West que Jim Blanchard se lembra mais. Foi no ano de 1957. Havia uma consciência do poder de Deus trabalhando em toda a ilha. Pessoas estavam sendo salvas todas as noites. Vidas estavam sendo transformadas. Nós podíamos apenas dizer, Deus passou por aqui. À medida que as notícias do avivamento se espalharam, muitos repórteres apareceram na ilha perto da época do Natal. Quando chegavam ao hotel, eram levados ao bar pelo proprietário. Olha, ele dizia, todo esse álcool está aqui. As pessoas não estão vindo. Elas estão indo às reuniões. As reuniões de avivamento estão acabando com a venda de bebidas. Reclamações semelhantes eram ouvidas por toda a ilha. A comunidade havia mudado, sem sombra de dúvida. Os bares da vila praticamente desapareceram um a um. O poder do avivamento afetou toda a comunidade. Não dava para ficar indiferente com o que estava acontecendo. Era como se a consciência da presença de Deus se desabrochasse em toda a ilha. E houve uma transformação completa. E todos sabiam que Deus havia chegado. Essa era a resposta. Tendo observado a disposição de Deus de transformar culturas e territórios distintos, apenas uma pergunta permanece. Isso pode acontecer em nível nacional? Há alguma evidência de Deus trabalhando num Estado moderno, numa nação soberana? A nação do leste africano, Uganda, parece um lugar improvável para se procurar respostas. Arruinada por febres demoníacas, esta que uma vez foi a pérola da África, tem passado décadas num profundo coma espiritual. Seu próprio nome se tornou sinônimo de morte, sendo identificada como o viveiro da AIDS e o prostíbulo pessoal de Idi Amin. Eu acho que Uganda tem sido um país de dor. Um país que tem ido de um golpe militar a outro. Estávamos acostumados a viver com medo. Pastor John Mulindi era um adolescente quando o terror começou. Pessoas estavam sendo mortas aos milhares. Eram massacres, ilhas inteiras sendo massacradas. E você não consegue saber quem é responsável pela matança. Quem ouve John Mulindi contar suas histórias vívidas pode até se contorcer. Seu corpo ficou lá por 2 dias. Ou até mesmo chorar. E eles arrancaram o bebê do seio de uma mãe morta. E então... Mas jamais se esquecerá. Nós não sabíamos contra o que estávamos lutando. A história de Uganda, como muitas nações africanas, é cheia de práticas de magia e rituais secretos. Feitiços conhecidos como Miambi estavam por todo lado. E há provas que alguns reis, inclusive nos dias de Idi Amin, ofereciam sacrifícios humanos. Os africanos são um povo de alianças. Muito do que temos é resultado de uma aliança com o diabo. Nossa história nos conta que nossos ancestrais adoravam outros deuses, que não era o Deus de Abraão. Para Uganda, a consequência dessa idolatria tem sido um longo período de medo e dor. O que eu sabia sobre Idi Amin era que ele era uma figura dominante, que queria fazer-se impor, queria que sua presença fosse sentida por todos os lugares. O jornalista Bart Kakuza cresceu na sombra do infame tirano de Uganda. Como muitos de seus conterrâneos, ele ficou otimista quando Amin foi destituído e o ex-presidente Milton Obote voltou ao poder. Eu pensei que talvez Obote seria melhor que Idi Amin, mas não foi. Havia poderes das trevas por trás daqueles governantes. Estavam estraçalhando esta nação. Naqueles dias era comum achar corpos jogados nos acostamentos. E às vezes as pessoas iam olhar os corpos apenas para ter certeza de que não eram um ente querido. E se não fosse, prosseguiam na sua viagem. E não eram apenas soldados que estavam matando. Eu nasci para morrer. Pastor Jackson Senyonga tinha apenas 3 meses de idade quando sua mãe o jogou no lixo. A irmã da minha mãe me pegou. Achando que ele iria morrer em apenas alguns dias, uma tia concordou em ficar com ele. Mas o menino viveu para uma vida cheia de dores. Meu pai foi assassinado em 79 durante o governo de Idi Amin. E no funeral
Foi a primeira vez que eu vi a foto do rosto da minha mãe. Eu nunca tinha conhecido minha mãe, nunca recebi uma carta, nem uma foto, e eu já era adolescente. Infelizmente, o pai de Jackson foi parte de uma epidemia nacional. Um dia se passava, 2 dias sem aquela pessoa amada voltar para casa. E aí você pensava, ela deve estar morta, sabe? Então o primeiro lugar para procurar era a Floresta Nemery. Era a floresta da morte. Você sentiu o espírito da morte ali, o peso da morte. Reuniões de oração eram clandestinas. Pastores circulavam por pelo menos 10 grupos por dia, sempre correndo muito perigo e frequentemente chegando em casa nas altas horas da madrugada. Os soldados tinham poder para fazer o que quisessem. Faziam bloqueio nas estradas. Muitas vezes fui parado por um desses bloqueios. Eu nunca sabia como iria me safar. Em uma ocasião, pararam uma mãe viajando com um bebê e pediram a identidade da criança. E é claro que um bebê não tem identidade. E o bebê foi arrancado dela, jogado para cima, e o soldado erguia uma faca e o bebê caiu em cima daquela faca. E por volta de 84, começaram a matar pessoas da igreja. Começaram a matar pastores. Pastor Jotan Mutebi estava no meio de um sermão quando os soldados da Idi Amin irromperam em sua igreja com suas armas cuspindo fogo. À medida que as balas rasgavam todo o santuário, algumas mulheres de idade se levantaram e foram até o altar. E quando eu as vi, eu pensei que aquelas mulheres estavam tão desesperadas que elas precisavam de conforto. Então eu levantei meus braços e orei por elas. Mas eu fiquei sabendo depois que a razão pela qual vieram é que queriam morrer comigo, o pastor delas. Ao invés disso, o pastor Mutebi e seus párrocos foram amontoados em caminhões e levados ao temido centro Nacosera. Apenas alguns metros de onde nós estamos ficava o centro de reajuste Nacosera, onde ficavam as câmaras de tortura. O sadismo e a violência eram indescritíveis. Eles colocavam 60 pessoas numa sala de 3 metros quadrados. Eles ficavam tão apertados que uma pessoa podia morrer e continuava em pé, apoiada pelos corpos dos outros que estavam vivos. Não havia investigações, as coisas aconteciam e ficavam por isso mesmo. Parecia que o mundo inteiro tinha virado as costas para os horrores que estavam acontecendo em Uganda. Os homens haviam nos abandonado. Milhões morreram. E os corpos se amontoavam no reservatório de Owen Falls e nas margens do Lago Vitória. Precisamos nos arrepender de todos os pecados do passado. Nós definimos nosso país. Não somos melhores que Caim. Esta matança desenfreada teve um impacto sério na economia do país e na infraestrutura. As fábricas faliram. Muitos produtos se tornaram escassos e praticamente desapareceram. Você não conseguia comprar sabonete, não conseguia comprar nada. A cidade estava suja. A maioria dos prédios estavam danificados. A moral das pessoas estava tão corrompida que você não conseguia absolutamente nada sem pagar por isso. Quando parecia que as coisas não poderiam ficar pior, ficaram. Desta vez, a notícia foi entregue pela Organização Mundial de Saúde. Estava previsto que por volta de 97... a AIDS teria se alastrado em Uganda de tal forma que 1/3 da população morreria. Dr. Patrobas Mufubenga é um médico que trabalha no Instituto Nacional de Saúde de Uganda. Durante aquele tempo, todos estavam desesperados. Todos nós estávamos perdendo entes queridos. Uganda estava clamando por Deus, assim como uma voz foi ouvida em Ramá, mulheres chorando por seus filhos. A dor, o sofrimento, o choro, o medo, ninguém conseguia consolar. Eles até criaram um ditado que dizia que o Deus de Uganda estava dormindo. No meio do culto, um senhor idoso se levantou e apontou sua bengala para o pastor e disse: "Onde está esse Deus que você tanto prega? O Deus de poder, o Deus que responde às orações? O que Uganda fez para Deus? Parece que Deus nos odeia." Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração.
Eles começaram a orar dia e noite, dia e noite. Aconteceu através de muito choro, de muita espera. Algumas vezes tiveram que ir até o pântano e ficar na água. Eles se escondiam no meio dos juncos e passavam o dia todo ali. E à noite saíam e então se reuniam e oravam. Era oração profunda, de gemidos. Eu sou aquele homem que viu a aflição. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Nossa atitude foi de buscar a Deus, até que Ele nos atendesse. Se Ele não nos atendesse, preferíamos morrer buscando-o. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. E a presença de Deus descia à medida que as pessoas clamavam a Deus. E manifestava-se fisicamente como uma nuvem pesada de neblina, pairando sobre as pessoas. E assim que você entrava no salão, você era envolvido por aquilo, você sabia que estava entrando em algo tangível. "15 anos atrás, este era um dos lugares mais perigosos em toda a Uganda. Esta comunidade era conhecida como a Beirute de Kampala, porque durante o governo de Milton Obote, soldados indisciplinados usavam as casas e lojas desta área para praticar tiro ao alvo. A falta de esperança pairava sobre essa comunidade como densa nuvem. E foi para esse lugar que Deus levou um jovem evangelista de Uganda chamado Robert Kayanja. Ele estava acompanhado de 6 intercessores. Este é o nosso Muro das Lamentações, onde orávamos. Além de lidar com soldados fora da lei, a equipe de Robert era também continuamente confrontada por um poderoso feiticeiro chamado Musoki. Tinha uma espécie de medo que acompanhava este homem. Depois de serem ameaçados de morte, os intercessores clamaram a Deus. Depois de poucos dias, era Musoki quem estava morto. Depois da morte desse famoso feiticeiro Musoki, nós começamos a ver os céus se abrirem. A pequena congregação de Kayanja se tornou uma vasta multidão. A Catedral Central de Milagres agora comporta 10.000 pessoas. E o ministério possui centenas de congregações afiliadas. Uganda, que foi abandonada por muitos e muitos países, cuja economia estava em colapso total, que não tinha voz alguma e cujo povo tinha vergonha de ser chamado ugandês, começou a dar a volta por cima. E o processo de cura começou. E não é uma surpresa dizer que essa mudança aconteceu por meio da oração. Então as igrejas começaram a orar por bairros. São como abelhas. Você pode ouvir as abelhas durante a noite. Zzz, todas as comunidades orando, todos os bairros orando. E eu pensei, sabe de uma coisa? O inimigo precisa achar outra cidade. Aqui em Kampala ele já era. União é uma marca registrada do avivamento atual. A obra que Deus está fazendo nessa terra não pode ser reivindicada por nenhum indivíduo, por nenhuma igreja, por nenhum ministério. Reuniões com todos os pastores de uma cidade são comuns. Deus está nos ajudando para orarmos juntos, para louvarmos juntos. Está realmente acontecendo. Nosso Deus está unindo todas as igrejas. Para falarmos uns com os outros, para nos apreciarmos. O que eu estou tentando fazer é crescer junto com as pessoas que amam a Jesus. Aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus. Às vezes, você me encontra em igrejas pentecostais. Eu vou lá, sim. O corpo de Cristo está se ajuntando. Eu estou extasiado. O avivamento em que estamos envolvidos agora é para todos. Sabe, unidade não é algo que estamos pedindo a Deus, mas sim algo pelo qual estamos agradecendo a Deus. Nem mesmo a afirmação pessimista da Organização Mundial de Saúde sobre AIDS balançou a fé dos crentes em Deus. Temos visto pessoas sendo curadas do vírus da AIDS e os médicos ficam: uau, não posso explicar isso, mas deve haver um Deus lá em cima, em algum lugar. Eu tinha dores no peito, eu tinha urticária. Eu comecei a vomitar. Eram casos terminais. Eu perdi o apetite. Eu não conseguia comer. Eram pessoas com AIDS em estágio avançado. Eu fiquei muito magro, como um poste. Depois de receberem oração, muitos sentiram o toque de Deus. Eu senti que algo havia mudado ali, naquele instante, ali mesmo. Naquela mesma noite, o poder de Deus desceu.
E eu senti. E não foi uma surpresa quando essas curas autoproclamadas geraram muitas dúvidas entre os médicos. Por que você se deu o trabalho de vir aqui? Seu status, sua aparência demonstram que você é uma vítima. Mas com o passar do tempo, esse ceticismo transformou-se em assombro. O médico olhou para mim e ficou surpreso e disse: "Você ainda está viva?" Me examinaram e disseram que eu não tinha AIDS. Eles leram meu nome, Ruth Mirauá, HIV negativo. Me disseram que eu era HIV negativo, não reativo, e que não havia vírus no meu corpo. Então, os sintomas que eu tinha começaram a desaparecer um por um. Deus me curou totalmente. Esse refrão se repetiu milhares de vezes por toda a Uganda. Até esse presente momento, já presenciei mais de 372 pessoas com AIDS sendo curadas. Uganda é conhecida como um dos primeiros países a observar um declínio do vírus HIV. Cremos que é por causa da nossa oração e cremos também que é pelo amor e pela graça de Deus. E é também porque Uganda tem promovido a abstinência e a fidelidade como suas armas principais na luta contra a AIDS. Faço um voto diante de ti. Se o Senhor me curar, eu contarei a todas as pessoas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O poder de Deus também tem se manifestado na arena política. Creio que Uganda está experimentando um novo começo político. No seu tempo divino, Deus levantou uma liderança, Deus começou a colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Deus está trabalhando neste país. Paul Etienne já ocupou quase todos os cargos no governo de Uganda, inclusive o de primeiro-ministro. O senhor tem sempre estado comigo. É o Senhor Deus que forma nosso caráter. Beatrice Bayenka é representante do distrito Hoiman no parlamento. E então eu quero ser mais firme em tudo que eu faço e que minha luz possa brilhar. Eles esperam que nós reflitamos a Cristo. Stephen Unio é o vice-comissário de polícia do país. Eu sou um dos que acreditam que Deus precisa falar comigo, especialmente nesse tipo de trabalho que eu tenho. Em inúmeras ocasiões, Unio tem visto Deus acalmar tumultos em resposta à oração. E eu creio, baseado na minha própria experiência, filhos de Deus, se continuarmos orando, nada é impossível. Mas eu tenho levado minha fé até o nível do governo. Cecília Erin-Ogwal é a líder dinâmica da oposição no parlamento de Uganda. Eu sou uma embaixadora de Cristo. Não tenho vergonha de testificar isso onde quer que eu vá. À medida que víamos a mudança do governo e o mundo espiritual sendo mudado, nós começamos a sentir, sabe, que o Deus de Uganda não está dormindo. O Evangelho introduziu novas mudanças, até mesmo na estrutura do governo. Agora nós temos um novo ministério, chamado Ministério de Ética e Integridade. Nós nunca tivemos isso. Deus me colocou nessa posição. Deus precisava de alguém durão para uma tarefa dura. E quando eu estava pastoreando pessoas recém-convertidas, eu disse a ele: eu quero que o Senhor tome posse de mim como fizeste com Saulo no caminho de Damasco. E ele o fez. Miriam Matembe se lembra do dia em que ficou frente a frente com o presidente em seu gabinete para apresentar suas ideias. Suas palavras foram proféticas. O senhor se lembra? A história dos filhos de Israel na escravidão e como Moisés os guiou à terra prometida? Aqui estou. Eu sou o Moisés de Uganda. O Senhor me escolheu para isso. Para tirar Uganda da falta de ética, decadência moral, corrupção e colocá-la na direção certa. Como a fonte do rio que uma vez levou o pequeno Moisés para seu destino, Uganda está mais uma vez navegando rumo à história. E não há evidência mais forte dessa jornada do que o plano agressivo do governo de edificar ética e integridade no poder público. Eu sabia que a batalha seria muito difícil e árdua, mas o Senhor está comigo. Hoje ainda há muita corrupção em Uganda, mas se olharmos para trás e vermos como era 15 anos atrás, é simplesmente incomparável. A juíza Júlia Sabotende é uma promotora especial apontada pelo presidente, uma cristã fervorosa. Sua reputação isenta de corrupção conferiu uma nova energia e credibilidade para a campanha. O que ela tem feito tem sacudido toda a nação e as pessoas estão tremendo, os figurões. Esses arquivos aqui são para refrescar sua memória. Fale conosco. Ela é o que é porque é uma cristã nascida de novo, porque se manteve firme. E hoje ver que as pessoas estão voltando
para essa posição de integridade é maravilhoso. Temos visto Deus fazendo coisas grandes e o índice de crimes diminuiu 50%. E não é uma surpresa que esta nova atitude está impactando a economia nacional. Embora as coisas continuem difíceis, sinais positivos estão por todo lugar. E a economia estava perto de entrar em colapso. Achávamos que entraria em colapso, mas hoje está entre as 3 economias que mais crescem na África. E as igrejas de Uganda estão crescendo ainda mais do que a economia. E nós aumentamos de 7 pessoas para 2.000 pessoas em 2 semanas. Nada mal para um jovem que um dia foi jogado no lixo. Hoje é maravilhoso. Temos 5 cultos de domingo de manhã e temos uma média de 20.000 pessoas. E hoje eu vou te dizer uma coisa. A nossa igreja não é a única igreja que Deus está fazendo crescer. E há um avivamento, um imenso avivamento acontecendo nas nossas igrejas. Todos os dias em Uganda há uma nova igreja começando, um ministério começando. Uma vez que fomos libertos dos pecados do passado, precisamos nos focar no propósito de Deus. Na véspera do Ano Novo de 1999, Uganda se juntou ao resto do mundo para celebrar a chegada de um novo milênio. Mas havia um personagem especial na celebração de Uganda. Ele é a mão invisível que nos fez caminhar e esculpiu nosso destino. 10 semanas antes, a primeira-dama, Janet Museveni, havia convidado vários líderes da igreja para uma reunião. Quando ela chegou, ela nos disse que tinha uma visão. Quando estivermos entrando no novo milênio, podemos organizar um tempo de ações de graças a Deus? Pela maneira como Ele nos trouxe libertação nesse período? E ela pediu que nós dedicássemos a nação oficialmente de volta a Deus. Bom dia a todos vocês e um feliz ano novo. E então, na presença do presidente e primeira-dama, nós fizemos uma aliança da nação com Deus pelo próximo milênio. E nós renunciamos à idolatria, à feitiçaria e ao satanismo na nossa terra. A aliança, que incluía as assinaturas do presidente e da primeira-dama, foi extraordinariamente explícita. Nós estamos cientes que temos colocado outros deuses diante de ti e temos os adorado. Parecia uma passagem tirada diretamente do Velho Testamento. Aliançando a nação de Uganda aos propósitos de Deus e ao senhorio de Jesus Cristo. Amém. Então deu ordem o rei, e se ajuntaram a ele desde o menor até o maior. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor. Do começo ao fim, era só Deus. Tire a vergonha do meu rosto, Senhor Deus. Tire a vergonha de sobre o seu povo, Senhor. Assistindo a essas fervorosas reuniões, somos confrontados com uma gloriosa ironia. Ditadores haviam tentado destruir a fé da nação, proibindo as pessoas de entrarem nos templos das igrejas. Ao invés disso, os editais e os cadeados serviram apenas para lembrar aos crentes que a igreja não tem nada a ver com construções. Quando a fé de Uganda foi levada para lugares públicos como estádios de futebol, bancos, hotéis e até mesmo os gabinetes dos parlamentares, ela floresceu. Jesus está à direita do Pai, dizendo: Pai, estou pronto para Uganda. E Uganda, que já foi a pérola da África, agora está pronta para brilhar de novo. É maravilhoso para as pessoas que viveram naquela época ver o que está acontecendo agora. A vida chegou. Parece que há um novo rei reinando na nação de Uganda. Uganda está pronta para Deus como uma nação. É espantoso. É realmente um milagre. Ninguém pode negar isso. Não teria sido possível se não fosse o Senhor Deus.
Para aqueles que se perguntam por que Deus se moveu tão poderosamente nessas regiões específicas, a resposta é simples. Ele foi convidado. Creio que para um verdadeiro avivamento entrar em um país, tem que ser convidado. As pessoas têm que desejar esse mover. É um desejo que anseia profundamente pelo Senhor. As pessoas estão orando e elas estão buscando a Deus com o entendimento de que a única maneira de sairmos dessa bagunça é Deus estar em nosso meio. É Deus limpar nossa sociedade. É Deus fazer todas as coisas novas. Se o meu povo... Primeiramente temos que nos humilhar diante do poderoso Deus. Se o meu povo... Só conseguimos mover o Espírito pela oração. Não há outra maneira. Que haja oração em todas as nações do mundo, em todas as cidades, em todas as vilas e em todas as igrejas. Se o meu povo... Senhor, precisamos de Ti. Venha. Não podemos fazer isso sozinhos. Venha nos visitar. Se o meu povo... Há um preço a pagar pelo avivamento. Tem oração, tem lágrimas de arrependimento. Senhor meu Deus, nós oramos para que Tu faças uma cirurgia no coração das pessoas. Deus se importa com meu coração, mais do que qualquer outra coisa. Tira dos nossos corações a teimosia, a falta de fé. Ele está realmente atraído a corações puros. E Pai, nos dê um coração de carne, que Te ame, ó Senhor meu Deus. Então ouvirei dos céus. Deus ouvirá as orações do seu povo, orações fervorosas, Ele as ouve. Ele te ouvirá. E você conhecerá a fidelidade de Deus. Perdoarei os seus pecados. Desde que nós conhecemos a Jesus pessoalmente, Deus fez uma grande diferença. Agora temos esperança. E sararei a sua terra. Milagres têm acontecido nesse país e creio que Uganda jamais será a mesma. Ai, Deus é tão bom. Eu tenho visto essa comunidade ser transformada pelo poder de Deus. Realmente. Mas haverá um tempo em que o mundo inteiro vai experimentar nações amadurecendo, nações atingindo seu potencial pleno. Essa hora está tão próxima. Deus prometeu em sua palavra que nesses últimos dias Ele derramaria seu Espírito